Friday Cast, a sua cesta de cultura pop. We just wanna party, just go. We just wanna party, just go. Friday Cast, sua cesta de cultura pop. Eu sou Michel Gomes e o programa de hoje é para você que também tem um sonho. E nessa busca por igualdade que é o Friday Cast, nós temos o cara que apoia a luta dos movimentos sociais. Oi, eu sou o Chris Bertoldi e hoje a frase não é minha, é da Angela Davis, que foi uma integrante dos Panteras Negras. Numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. E o cara que sabe que as lutas sociais são um direito. Fala pessoal, aqui é o Anderson Rocha e adiar a justiça é o mesmo que negar a justiça. E temos também hoje, claro, num programa tão importante, convidados especiais. E aí galera, isso aí. Temos aqui conosco hoje Michel Rocha, que é formado em História pela Universidade Federal do Pernambuco, mestre em História pela USP e doutorando em História Econômica também pela USP. Tudo bom, Michel? Bem, boa noite, gente. Um prazer estar hoje aqui com vocês. O Michel, ele tá dividindo o nome com nós dois, Michel. Quando ele entrou, ele bugou. Ele escreveu Michel Rocha. Deu, opa, bugou minha cabeça aqui também. Michel Gomes com Anderson Rocha. E temos aqui hoje também com a gente Valmir Araújo, que é formado em Comunicação Social pela Federal do Tocantins, onde fez o mestrado em Desenvolvimento Regional. Ele também é doutor em Comunicação Social na Universidade Metodista de São Paulo. Tudo bem, Valmir? Tudo bem, prazer estar com vocês. O Valmir saiu em Boston e quebrou vidraça. Quebrou, Valmir? Não, quebrei vidraça não. Só observei mesmo, fiz uns registros, isso aí. Muito bom ter vocês aqui no Friday Cast hoje. Obrigado por aceitarem o nosso convite. No dia 25 de maio de 2020, um americano chamado George Floyd foi morto por policiais na cidade de Minneapolis, em Minnesota, nos Estados Unidos. Suas últimas palavras, repetidas durante agonizantes 9 minutos, foram "I can breathe", ou "eu não consigo respirar". A morte desencadeou uma onda de protestos nas semanas seguintes que varreram os Estados Unidos e levantaram uma discussão no mundo sobre o racismo cotidiano e a morte de jovens e adultos negros em países como os Estados Unidos e também no Brasil. Essa não foi a única morte, mas o assassinato filmado por celulares e transmitido pela internet representou a gota que transbordou um copo imenso, cheio de uma história de violência, preconceito e de lutas por direitos. Para falar sobre a segregação racial e sobre os movimentos que clamam pelo fim da violência contra os negros, está começando o Friday Cast. Dei um pulinho lá na Shogun Livraria, que vocês já sabem, né? É o melhor lugar do mundo pra vocês comprarem mangás, HQs, miniaturas, board games e aquele monte de coisa que a gente fala aqui toda semana. A Shogun Livraria fica na Avenida São Paulo, número 451. E pra quem não tá em Maringá, ou pra quem quer receber no conforto da sua casa, afinal ainda estamos em quarentena, né? Vamos se cuidar, galera. shogunlivraria.com.br. E minhas beijocas especiais vão para todos os apoiadores do Friday Cast. Você que ainda não é um apoiador do Friday Cast, perde mais tempo não. Entra lá em www.fridaycast.com.br/apoie e vê lá o plano que fica melhor para você. Os apoiadores ficam no nosso grupo fechado do Telegram, tem recompensas exclusivas todo mês, dão sugestões e pitacos nas nossas gravações e a gente se fala ali a semana inteira. É bem legal. Então, fridaycast.com.br/apoie. Hoje o Friday Cast vai de assunto sério, afinal nem só de groselhas vive o Friday Cast. Já falamos de assuntos sérios aqui outras vezes e hoje não é diferente. O programa de hoje vai falar sobre a desigualdade racial nos Estados Unidos, o movimento Black Lives Matter
e como isso tem influenciado aí também os movimentos aqui no Brasil. Vamos conversar um pouco sobre o cenário do mundo que estamos vivendo. Cenário esse que não é tão novo assim. Se você conhece aí a luta dos direitos civis nos Estados Unidos, né, conhece a luta, a história por trás de tudo que vem acontecendo neste momento nos Estados Unidos e no mundo, você sabe do que a gente está falando. Mas a gente vai voltar um pouquinho, né? A gente quer contextualizar nesse começo de programa, começar falando aí sobre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, né? A Guerra Civil Americana. Afinal, o que aconteceu com o George Floyd, né? E outros inúmeros homens e mulheres aí mortos por racismo e discriminação nos Estados Unidos, também acontecem no Brasil e vem de uma longa história. Nós temos 2 convidados que entendem muito mais desse assunto do que a gente. São, né, convidados que vão dar uma aula aqui, digamos assim, pra gente também. A ideia do programa de hoje é aprender muito sobre isso. E ali na Guerra de Secessão é onde a escravidão, teoricamente, ela tem um fim nos Estados Unidos, né? E onde aí os povos de ascendência africana se tornaram cidadãos livres nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu mesmo? Com o final da Guerra de Secessão, em 1865, a gente já tem como referência em 1863, por Abraham Lincoln, a 13ª emenda que encerra a escravidão. Logo após, né, em 68, a gente tem a 14ª, que oficializa que todo aquele nascido em território estadunidense é cidadão e aqueles naturalizados, e em 70 institui-se o sufrágio. Nesse sentido, os sujeitos negros que antes eram escravos alcançam a cidadania e até mesmo o poder de representação. Mas na realidade o que aconteceu não foi bem isso. Inicialmente a gente tem a instituição de leis chamadas localmente no sul como Black Codes, que eram medidas que inibiam o acesso dos sujeitos negros a direitos como acesso à terra, a determinados trabalhos, casamento interracial e tantos outros direitos que eram comumente usufruídos pelas parcelas brancas. Isso fez com que, ao longo dos anos, esses cidadãos se tornassem uma subclasse. E até mesmo antes disso, a gente teve medidas que tentavam tirar de território estadunidense esses cidadãos negros. Existiram projetos colonizacionistas que pensavam em levar esses cidadãos para a América Central e até mesmo para aqui para o Brasil. Esse esforço não deu certo. Para quem quiser conhecer mais essa história, pode conhecer o trabalho de uma historiadora da USP chamada Maria Clara Sampaio. Ela tem uma tese onde ela estuda esse processo histórico aí sobre a tentativa de retirada dessa mão de obra negra dos Estados Unidos. Como esse processo não deu certo, a gente tem um esforço para a criação de uma situação onde esse negro fica enquanto uma subclasse. Então, posteriormente, a gente tem as leis Jim Crow, né? Associada aí com o show de Minstrel, onde você tinha uma caricatura, né, do sujeito negro como maltrapilho. Essas leis, tal qual os Black Codes, faziam com que os negros não tivessem acesso a todos esses direitos aí que as outras parcelas tinham e perpetuasse a sua condição de subclasse. Então, você tem o início do século XX e uma série de esforços aí racistas que faz com que mulheres e homens negros não tenham acesso a uma cidadania plena. Eu tô com a 13ª emenda da Constituição dos Estados Unidos aqui na minha frente, que tá traduzida, mas tá falando o seguinte: não haverá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar sujeito à sua jurisdição, nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um crime pelo qual o réu tenha sido devidamente condenado. Essa última cláusula aqui, salvo por um crime que ele tenha sido condenado, não abre um espaço para que a sociedade branca, que acabou de perder os seus escravos, estava sem mão de obra, forçasse com que os negros virassem criminosos, querendo ou não, eles passassem a ver eles como criminosos e assim ter de novo na mão esse pessoal? Perfeitamente. O que você está colocando aqui é o argumento que dá o mote, inclusive para o documentário A 13ª Emenda, da cineasta Ava DuVernay, que é uma militante negra. Ela, junto a alguns outros intelectuais, em sua maioria negros estadunidenses, discutem justamente essa possibilidade, né, que essa cláusula levanta, e a tese que eles propõem é que a partir daí você tem um processo de criminalização da negritude, né? Então você tem medidas extremamente restritivas para pessoas que estão já numa condição de enorme vulnerabilidade, para fazer com que você tenha já daí um processo de encarceramento em massa para essa nova condicionante de produção de uma mão de obra tal qual a escravidão era há pouco, né?
Para muitos isso foi uma sofisticação da escravidão. Eu tô lendo, comecei a ler para dar uma pesquisada para esse programa, um livro chamado Como Ser Antirracista, do Ibram Kendi. E ele lembra um detalhe do fim da Guerra de Secessão, que é a tentativa de dar terras para os povos que tinham sido libertados da escravidão. Quer dizer, aqueles povos escravizados que ganharam a liberdade não tinham nenhuma condição de fazer nada. Eles estavam ali soltos, sozinhos, com a sua liberdade, mas com mais nenhuma outra posse, com nenhuma outra possibilidade para ganhar o seu sustento. E o Abraham Lincoln assinou uma lei criada pelo Senado americano que dizia que partes de terras na Geórgia e na Carolina do Sul seriam dadas a várias famílias de pessoas que tinham sido escravizadas e agora eram livres. Esse decreto, essa lei, ela dura muito pouco e depois da morte do Lincoln, essa lei cai e o novo presidente americano, Andrew Johnson, ele faz essa lei ser revogada e essas pessoas perdem de novo o direito a ter a sua terra como uma maneira de se sustentar, de criar alguma renda. A gente começa a ver a marca da desigualdade nos Estados Unidos já naquele período, né? Dali em diante, com essa falta de oportunidade, essa falta de condição para que essas pessoas trabalhassem ou tivessem algum tipo de renda e até tivessem posses, é uma marca inicial da separação na sociedade americana, né? Pegando o gancho desse comentário do Anderson, eu acho que é interessante a gente observar o processo de grande migração que ocorreu aqui nos Estados Unidos, que foi uma consequência dessa situação de total ineficiência do Estado para promover uma situação de amparo para as pessoas que saíram do processo de escravidão. A partir de no século XX, né, 1910, começa a ocorrer uma grande imigração, né, essa população negra americana, ela era concentrada quase que 90% nos estados do sul dos Estados Unidos, e essas pessoas passam a migrar principalmente para as grandes cidades, como Chicago, Nova York, Detroit, inclusive Minneapolis, que é onde ocorreu a lamentável cena com o George Floyd. E aí isso acaba revelando um pouco de que algumas pessoas aqui têm chamado a atenção, pessoas que estudam, né, o movimento negro aqui nos Estados Unidos. Eu acompanhei uma entrevista de um pesquisador daqui, onde ele trazia uma comparação entre a situação da população negra de Minneapolis com a população negra de Nova Orleans, onde e nos dois casos a população negra recebe bem menos, né, tem uma renda bem menor do que a população branca, só que no caso de Minneapolis, a população branca é 3 vezes mais rica do que de Nova Orleans no sul, então a disparidade fica ainda maior. Isso expõe um pouco dessa situação, que o negro mudou, né, migrou de uma região para outra, né, uma região que historicamente tem uma cultura que expõe muito mais a questão racial. Se a gente for estudar um pouco sobre o movimento dos direitos civis, né, da década de 60, isso foi muito forte no sul, porque lá a segregação era ainda mais forte ou mais evidente, e vão em busca de melhores condições no norte. Só que também no norte, também nessas cidades, eles não encontram as mesmas condições que imigrantes que vieram da Europa nesse mesmo período conseguiram, né, imigrantes brancos. Então você tem essa disparidade muito grande que acaba ocasionando essa situação que vivemos hoje. E a violência policial, a violência estrutural que existe nos Estados Unidos, né, em razão do racismo, em parte se deve também a esse processo de omissão do Estado pós-escravidão. Eu acrescentaria ao que o Valmir colocou aqui que houve 2 grandes processos de migração no país, e os 2 são próximos das 2 grandes guerras mundiais. E como o Valmir colocou, são impulsionados, né, por uma procura por melhores condições de vida. Então você tem uma migração que vai extensivamente para o norte industrial, e é por isso que você tem aí também a criação de uma burguesia negra, né, que vai ser responsável, por exemplo, por um grande empresariado que vai se formar aí. Mas mais do que isso, como o Valmir colocou aqui, as desigualdades em relação às parcelas brancas e até os sujeitos brancos que vieram e se americanizaram, né, os estrangeiros que foram acolhidos, ao longo dos anos conquistaram melhores condições de vida. Ainda que houvesse um contexto mais brando de racismo, você tem um fator muito forte no norte, que é a criação dos guetos, né? Que é
justamente cinturões onde existiam comunidades negras, em sua maioria e inicialmente pobres, e você tinha ali uma ausência de uma política pública mais efetiva de saneamento, de acesso à logística, como supermercados, pontos de ônibus. Inclusive, isso é o que faz com que diversos atores das comunidades negras se tornem empresários para atender às demandas de seu grupo. Então, ao longo do século XX, a gente vai ter grandes figuras aí que vão ser empresariados negros pensando em produzir determinados produtos para a sua própria comunidade. Posso citar aqui a série recentemente lançada pela Netflix, Madame C.G. Walker, né? É um claro exemplo de uma mulher negra que se lançou no ramo do empresariado e tomou grande proporção e seu foco era a sua própria comunidade, seu próprio grupo negro, né? Outro ponto importante que o Valmir colocou é que eles procuram ir sempre para grandes metrópoles. De maneira geral, a parcela negra nos Estados Unidos, né? Elas estão em torno ali de 15% a 13%, e aí você ainda vai ter cidades no sul que vão ter um percentual maior, né, dessas comunidades negras, e a nível de percentual de qualidade de vida tende a ser menor, historicamente, do que nesses outros centros que, ainda que sendo o menor, estariam em melhores condições. É interessante nessa questão, né, que o Michel trouxe também, é a gente pensar na estrutura dessas cidades, porque assim, pra gente, né, com a cabeça de brasileiro, então a gente pensa nas capitais, nas cidades grandes, que são os locais onde tem a melhor qualidade de vida e tudo mais. Nos Estados Unidos isso muda um pouco. Então, se você pegar uma cidade como Detroit, no estado de Michigan, a maior cidade, que é a cidade de Detroit, ela é uma cidade assumidamente negra, né? É uma cidade de maioria da população negra, a cidade de Detroit, né? Só que o entorno de Detroit, que é os subúrbios que eles chamam aqui, que é onde mora a população de maior poder aquisitivo, e que não é uma população negra. Então, eles estão no maior centro, só que vivendo, como o Michel chamou a atenção, né, vivendo em verdadeiro gueto, né, porque apesar de estar no maior centro, fazer parte ali da população do maior centro do estado, eles não têm as melhores condições de vida no quesito econômico. E isso se repete por várias cidades, né, várias grandes cidades americanas. Então é um processo onde essa população negra até chegou em algumas localidades e a população branca migrou para outras localidades da mesma região, né, metropolitana ou do mesmo estado, mas para deixar bem demarcado essa questão da territorialidade, né? E outro ponto interessante que o Michel trouxe aí, que foi o da Madame Walker, né, que foi a primeira mulher negra que esteve à frente de uma grande empresa, né, dona de uma grande empresa, inclusive de cabelo, né, de beleza negra. E ela também fez parte dessa migração, né? Porque ela sai lá do sul e vai ao norte, né? Ela acaba sendo um pouco expoente desse processo de realmente de migração do negro do sul para o norte. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Uma das coisas que aconteceu no fim da Guerra de Secessão nos Estados Unidos, que coincide ali com a libertação dos escravos, é o começo do grupo racista KKK, né, a Ku Klux Klan. Eles começam exatamente no momento em que existe a libertação dos escravos. O quanto está vinculado isso e o quanto a KKK representa ainda um grande mecanismo de segregação racial nos Estados Unidos? A KKK, ela é desenvolvida, como você falou, ali nos idos da década de 60, e ela é um mecanismo muito forte para recrutamento de supremacistas brancos. E diria que, acima de tudo isso, para mim uma cena emblemática para te exemplificar em torno disso, está lá no filme Mississippi em Chamas, onde os dois policiais, né, o filme inspirado num caso real, vão até o Mississippi investigar um caso onde jovens foram lá para cadastrar negros para serem votantes, né? Ainda que o filme se debruce sobre os anos 60, dá para a gente pensar aí como aquilo era articulado nos meandros da sociedade, né? E estava fazendo parte até dentro do campo institucional. Como a gente toma como exemplo lá o filme, os membros que assassinaram os militantes dos direitos civis
faziam parte da polícia, né? Isso ganhou muita força e a Ku Klux Klan foi responsável, direto ou indiretamente, por um outro movimento que afetou muito também a comunidade negra e influenciou também no processo de imigração, que foi o alto índice de linchamento que houve principalmente e inicialmente no sul do país, e isso se estende, né? Então, era uma violência muito forte, né, com a comunidade negra. Em alguns casos, você tem a justificativa da possibilidade de ter se cometido alguns crimes, mas em muitos casos você via sujeitos que aparentemente não tinham ligação com nenhum evento, não permitisse ele ser visto como um inocente, e essas pessoas ou eram linchadas ou eram enforcadas também, né? Foi um processo muito comum, tal qual lá no documentário A 13ª Emenda, o lançamento do filme O Nascimento de uma Nação, em 1915, do Griffith, fez com que esse movimento ganhasse novo fôlego no país, inclusive pela aprovação do presidente, né? Foi um filme que teve uma sessão na Casa Branca, e segundo o próprio presidente à época, ele disse que o filme se manifestava como um relampejo da história, né? E lembro aqui que é um filme que vai recapitular o processo da Guerra de Secessão e vai culpabilizar os sujeitos negros pelos auspícios que o país passou nos anos seguintes, né? Então eu posso te dizer que a Ku Klux Klan foi responsável por uma grande mobilização de uma direita e conservadora ali no país, extremamente racista, e que usou da violência gratuita contra os sujeitos negros que já estavam naquele momento numa grande condição de vulnerabilidade. É bom lembrar que a gente fez um Fridaycast sobre o Watchmen, na série da HBO, e esse período de massacres e de linchamentos é retratado na série com o massacre de Tulsa, que começa com a tentativa de linchamento de um rapaz negro que não tinha feito nada em Tulsa, Oklahoma. Essa tentativa de linchamento vai escalonando, as pessoas pegam em armas e termina num grande massacre, que é a primeira vez que há um ataque aéreo dentro dos Estados Unidos, com a KKK fazendo ataque aéreo de avião contra a população negra da cidade. Eu pergunto da KKK e me vem na cabeça uma imagem que repercutiu muito nos últimos dias, durante as manifestações antirracistas que estão acontecendo nos Estados Unidos agora, nesse momento, que foi o Donald Trump, o presidente atual dos Estados Unidos, indo em frente a uma igreja, pousar com uma Bíblia na mão. Ele fez as fotos ali e depois foi embora. Não tinha nenhum tipo de serviço religioso naquela igreja, não estava acontecendo nada, mas ele foi lá e pousou com a Bíblia na mão em frente à fachada da igreja. Pensando nisso, quando eu vi a imagem, eu queria chamar alguém que me ajudasse a explicar por que religião é tão importante para esse tipo de relação entre violência racial, violência que segrega negros e brancos nos Estados Unidos, e por que a religião faz tanta relação com isso. Então eu pedi para a professora Magali, que foi minha professora, foi professora do Valmir também, né, Valmir? A gente teve a honra de ser aluno da Magali do Nascimento Cunha. Ela é doutora em Ciência da Comunicação e, acima de tudo, ela é uma pesquisadora da relação entre mídia e religião. E ela deixou esse áudio pra gente. É uma organização centenária que uniu pessoas em torno aí da ênfase no patriotismo, na filiação religiosa, né, no desprezo aos vícios, o controle da sexualidade também, e tornou marca dos seus membros a questão da respeitabilidade. É interessante que eram pessoas que defendiam a supremacia branca, mas uma supremacia branca ligada à questão da respeitabilidade. Por isso a filiação religiosa, aquele puritanismo, né, que é clássico de uma vertente protestante, né, dos Estados Unidos, isso fica bem marcado na agregação dessas pessoas da Ku Klux Klan. Isso até contribuiu para pessoas da classe trabalhadora, né, que aderissem ao movimento, porque era um movimento de supremacia branca, é um movimento de supremacia branca marcado por uma classe média branca e pessoas socialmente privilegiadas, né? Mas eles abrem para que pessoas até mais pobres da classe trabalhadora pudessem aderir ao movimento por serem respeitáveis. Isso está interessante nessa história da Ku Klux Klan. Inclusive, até é interessante que tem registros que remontam aí ao início do século XX, lá nos Estados Unidos, de que o termo cidadão de bem teria nascido justamente com a Ku Klux Klan. Interessante isso, né? Porque foi o título de um jornal publicado, o jornal Good Citizen,
e publicado por uma bispa evangélica de uma igreja pentecostal de nome Pilar de Fogo, no início do século XX, ali pelos anos 10, 20, né? Era uma bispa racista, apoiadora da supremacia da Ku Klux Klan, que ela escrevia no jornal que era um grupo divinamente ordenado, né? E criou esse jornal, Good Citizen, cidadão de bem, que é um termo muito usado hoje por grupos conservadores e de extrema direita aqui no Brasil, para falar das pessoas apoiadoras aí de projetos autoritários, né, projetos até racistas e supremacistas. Então a ideia de cidadão de bem que vem aí de trás. Um livro da Angela Davis que tem até com certa facilidade no Brasil, que é o Mulheres, Raça e Classe, ela aborda uma questão que é bem interessante sobre o mito que se formou nos Estados Unidos nessa época, que muitos racistas trazem até hoje, que é o mito do homem negro estuprador, porque isso era um grande receio dessa população, principalmente da população do Sul, do homem negro muito agressivo, estuprar a mulher branca. Em meio a esse mito que foi gerado, havia-se o preconceito, então, contra o homem negro, é claro, e sustentava muitas dessas... Começou a gerar muitas ebulições, e acho que em parte com a população afro-americana buscando... racistas, porque as pessoas tinham esse medo do homem negro estuprador e pudesse fazer alguma coisa com as mulheres brancas. Aí ela aponta dados falando sobre esse período mesmo, que isso era, ao contrário, era muito mais comum, né? As mulheres brancas, elas eram estupradas primeiro pelos homens brancos, é claro, e as mulheres negras também pelos homens brancos. A menor porcentagem dessa época de crimes registrados eram de homens negros estuprando mulheres brancas. Ela traz isso que acabou se formando um mito e sustentando com a saída dos negros estrutural dos Estados Unidos. Mito esse que aparece no filme, né, no Nascimento. Esse cenário da década de 50. Justamente. A gente sempre fala muito de cinema e de série aqui. É interessante a gente pensar como filmes recentes, como Pantera Negra, trouxeram um frescor, uma imagem nova e até deram direito de pessoas que nunca se identificaram com nenhum herói de cinema verem ali representados um super-herói, né? E isso acabou repercutindo no mundo inteiro. Mas o cinema também já fez papéis muito desagradáveis ao longo da história, como O Nascimento de uma Nação, do Griffith, e outros filmes, né, que fizeram papéis de contar histórias que embasaram muitas maldades e muitas coisas erradas no mundo, né? Eu só queria destacar um ponto que você falou aí que me lembrou. Tem um documentário excelente chamado Eu Não Sou Seu Negro. Ele é dividido em alguns capítulos. Um capítulo dele é só para mostrar e discutir o quão o negro foi estereotipado em boa parte dos materiais audiovisuais dos Estados Unidos, né? Principalmente aí no início do cinema, com blackface e com tantas representações limitadas, né, estereotipadas do sujeito negro, que fazia com que esses cidadãos não se vissem representados nos seus semelhantes, né? Minha dica também seria a 13ª Emenda, né, a série o documentário, que inclusive está disponível na Netflix, ele também fala um pouco, lógico que o foco é o encarceramento, mas para explicar o encarceramento eles acabam trazendo um pouco desse histórico, né, e quanto que isso daí acaba gerando uma situação que coloca o negro, aí especificamente o homem negro, numa condição de ser muito questionado, né? E ser muito questionado pela polícia, é claro, mas não só pela polícia, como pela sociedade como um todo. E esse documentário, que é um documentário que está à disposição de todos, acho que ajuda a compreender, e eles trazem esse resgate histórico que ajuda a gente a compreender essa situação. May I go downtown instead of out to play and march the streets of Birmingham in a freedom march today? No, baby, no, baby, no. You may not go for the
But mother, I won't be alone. Other children will go with me and march the streets of Birmingham to make my country free. O cenário pré-direitos civis aqui nos Estados Unidos, principalmente na década de 50, início dos anos 60, é um cenário de segregação real, né, onde as pessoas elas tinham seus locais. Tendo em vista a característica do podcast de vocês, acho que é interessante a gente sugerir aqui alguns filmes, né? Tem um filme que eu gosto muito, é um filme leve, que é o Histórias Cruzadas, e ele é um filme que retrata muito isso, não só a questão social ali, né, das mulheres negras, empregadas domésticas, a questão com os filhos delas, a questão com os maridos, mas essa questão social, né, a divisão dos locais, né, a divisão dos locais no ônibus, e tem uma série de outros filmes, mas esse é o que eu acho um pouco mais leve, assim, sempre eu indico para as pessoas, e ele mostra um pouco disso, e mostra também como a sociedade branca, caso desse filme, né, que se passava em Mississippi, no estado do Sul, como que eles viam aquela situação como normalidade. Tem uma frase de uma das patroas brancas que é até interessante. Traduzindo, ela quer falar basicamente assim, né? Nós somos iguais, mas separados, né? Que era um slogan, acho que do governador, de alguém. Era uma lei. Isso, e ela estava falando sobre que eles estavam propagando aqui dali, ela sempre falava sobre isso. Então, essa situação, ela realmente evoluiu para a situação, né, de grande agitação nos anos 60, em razão dessa diferença que havia, e é dessa falta de oportunidades, e um país que estava liderando, estava à frente do mundo numa corrida espacial com a União Soviética, e ao mesmo tempo tratando, né, uma parte da sua população, uma parte significativa da sua população de forma tão segregada assim. Estávamos falando agora sobre separados mais iguais, eu vou tomar como ponto de partida aí, só para complementar mais aí a primeira parte do século XX, porque a gente já tem uma militância negra aí que, às vezes, por não conhecer muito a historiografia, dá-se a entender que a gente só tem uma ebulição ali entre os anos 50 e 60, mas eu queria chamar a atenção para uma figura que é central aí, e que é um cara que está lá na série da Madame C.J. Walker, que aparece lá no final, que é o William Du Bois. Esse cara foi o primeiro intelectual negro a se formar, ele se forma em Harvard, e esse cara desenvolve uma revista na Associação Nacional para o Avanço de Pessoas de Cor, NAACP, chamada The Crisis, onde ele propõe a representação de um novo negro. Então foi um intelectual importantíssimo na primeira parte do século XX, certo? E a militância de atores como ele foi imprescindível para que nos anos 50 já se houvesse até mesmo uma consciência por sobre as desigualdades. Então, por exemplo, fala-se muito do caso da Rosa Parks, né, que se negou a ceder seu lugar. Era uma mulher que era uma costureira, mas ela fazia parte da NAACP. E um outro caso que é pouco conhecido e que tomou uma grande repercussão e fez com que houvesse uma grande mobilização de movimentos negros locais espalhados pelo país foi o assassinato de um jovem chamado Emmett Till, um rapazinho de 14 anos que vive no norte, vai passar as férias no sul, na casa do pai, e aí ele vai numa mercearia, e aí supostamente ele assoviou para a esposa de um homem branco, e aí ele é pego, é assassinado e esquartejado. Em julgamento, esses homens são inocentados, e isso fez com que houvesse uma grande comoção e mobilização em torno da reparação desse caso aí. Isso fez com que houvesse uma ebulição maior do movimento por direitos civis, que a gente vai se ver configurar nos anos 60 e com os grandes nomes que são bem conhecidos, né? Martin Luther King Jr., o pastor Martin Luther King Jr., e por outro lado, o ativista que inicialmente era da nação do Islã, o Malcolm X. Esse caso desse garotinho é citado na 13ª emenda, né? Sim. O caso do Emmett Till. É verdade. Eles eu lembro que até no documentário eles fazem essa analogia entre se os movimentos devem mostrar imagens chocantes ou não, né? Isso. E eles falam lá que eles citaram esse caso como foi um caso que gerou muita comoção por mostrar a brutalidade do que aconteceu com esse garoto.
A gente tá falando aqui de alguns estopins, na verdade, mas a violência e a animalização mesmo, como os brancos tratavam os negros na época, era um negócio insuportável, absurdo, né? Correto. Essas ações, não é que aconteceu essa ação apenas e daí explodiu tudo, todo mundo se comoveu. Era uma sequência que precisava de alguma faísca para incendiar uma raça inteira. Uma coisa que me chamou muita atenção no documentário da Netflix, 13ª Emenda, foi que num determinado momento do documentário tem uma fala, e pelo que eu entendi é uma ligação telefônica que foi grampeada, alguma coisa assim, em que as pessoas falam abertamente de criminalizar o negro, né? Então eles ligavam para a polícia falando que tinham afro-americanos cometendo crimes, né? E tudo mais. Aconteceu há poucas semanas atrás uma questão muito parecida, eu fiquei até chocado, no Central Park, em Nova York. Vocês chegaram a ver o caso, sim. Né? A frase que ela usa naquele vídeo é exatamente a frase que tinha na 13ª Emenda ali. Eu fiquei chocado na hora que eu vi, falei, poxa, parece tão distante há tanto tempo atrás, né? Mas semanas atrás, aconteceu no Central Park, ela falava a mesma coisa. Eu vou ligar pra polícia e eu vou falar que tem um afro-americano me perseguindo. Ela utilizou isso como uma forma de realmente intimidar ele, né, no Central Park. Isso. Quando na verdade o homem só pedia que ela colocasse a coleira no cachorro, né, pra ele ficar mais à vontade lá também, né? Isso, perfeito, é isso mesmo. E faz a gente parar pra pensar, porque na hora que eu vi aquilo no documentário, eu falei, poxa, olha, a gente realmente tá vivendo um momento muito complicado na história da humanidade, né, de coisas que a gente achou que já tinham passado, que já tinham ficado pra trás. A gente tá revivendo isso tudo de novo. Acho que vai também de encontro com o que é mostrado na série Olhos que Condenam. Inclusive, eu não sei se vocês já viram, eu confesso que eu sugeri para algumas pessoas e algumas pessoas não conseguiram assistir até o final, porque realmente é muito pesado. A gente tá falando, então, em ordem cronológica aqui, né, da história das pessoas negras dos Estados Unidos, e a gente vai acabar agora desembocando nos movimentos de direitos, né, dos direitos civis. Uma coisa que eu queria perguntar, que é uma coisa que eu não sabia, que eu vi no documentário da Netflix, é que hoje a gente tem o Martin Luther King como um grande mártir e como uma pessoa muito importante naquele momento, e de fato ele era, mas que o governo americano não via ele com esses olhos, né? Eu não sabia disso, que ele foi muito caçado na época até pelo próprio FBI, certo? Tanto Martin Luther King quanto os líderes, né, do movimento dos direitos civis, eles não eram bem vistos pelo governo, pelo simples fato de estarem trazendo à tona algo que não era interessante ali ao governo, né? Até hoje, esse é um assunto que ainda divide a sociedade americana. Não é um consenso na sociedade americana essa representação e essa importância. Eles não são colocados, apesar da gente às vezes estudar dessa forma como algo que contribuiu para a melhora da sociedade, isso é óbvio, não nos parece óbvio, mas eu percebo que isso não é visto com essa obviedade toda, né? Como é visto outros líderes e outros movimentos, né, da história americana. A questão que você coloca, né, do Martin Luther King Jr. ser investigado e ser perseguido à época faz muito sentido, porque a gente está falando de uma militância que usa de um método, né, de não violência, né? Então isso faz com que ele conquiste muito da opinião branca e até mesmo de setores negros que tentam se mobilizar e vão de acordo com ele quando ele começa a ter algum sucesso nas suas grandes passeatas e nos seus levantes. E mais do que isso, a gente está falando de uma figura que denunciava muito as desigualdades, né, e o quão ao longo dos anos a segregação legou aos negros uma condição muito pior em se tratando de condições de vida naquela sociedade. Um pouco antes de morrer, o Martin Luther King estava fazendo uma campanha no norte para mostrar os grandes problemas que os guetos tinham, né? Então, em relação à logística e a própria estrutura em si. Por mais que para muitas pessoas soe a ideia de um líder pacifista, a gente está falando de um cara que tocava muito na ferida, né? Ele tem discursos
pontuais contra a participação do homem negro na Guerra do Vietnã, por exemplo, né? Colocando os Estados Unidos como uma potência imperialista. Então isso incomodou muito a época. E aí termina que a gente tem uma imagem de que quem inflamou muito mais a opinião pública foi o Malcolm X devido à sua ligação com a cultura de você leva numa face e não dê a outra, você revida, né? Então termina que a figura que é muito mais comum a gente associar, tem um associativismo com uma prática mais violenta, é o Malcolm X, mas o Martin Luther King, tal qual outras lideranças, tinha um forte papel na denúncia, né, das violências sofridas pelas comunidades negras. Uma das coisas que vale a pena lembrar desse período, e que o Michel citou sobre a vigilância constante em cima de homens como Martin Luther King, é que a gente está vivendo um período muito recente após o macartismo. A Guerra Fria está talvez no seu momento mais agudo, né? A gente está ali muito próximo das crises dos mísseis Estados Unidos e Cuba. A gente tem o recém-assassinato do presidente americano, o John Kennedy, e o diretor do FBI é o J. Edgar Hoover. Esses são todos elementos que elevam a fervura, todos os elementos que fazem aquele momento se transformar um momento de muito medo das instituições americanas, medo do terrorismo, medo do comunismo, que era um inimigo sempre presente dos Estados Unidos no pós-guerra. Então tudo isso fazia com que as autoridades, o governo, a segurança de maneira geral, olhasse para todo mundo que não seguisse a regra do jogo, que cantasse um pouquinho mais alto, como inimigo em potencial, né? Tem um governo amparando isso, né? Você quer coisa mais forte que isso? I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar daquele período é o quanto essa agitação faz modificar a relação entre brancos e negros. A gente tinha, até o começo desse período, até a Rosa Parks, ainda uma espécie de apartheid nos Estados Unidos, né? Os brancos usavam um lado do restaurante, uma entrada, os negros não podiam entrar por aquele lugar. Tem até um vídeo muito forte, muito emocionante, do Muhammad Ali, falando sobre como quando ele era criança isso chocou ele, né? Ele não conseguia entender por que aquilo acontecia. E esse caldo dos anos 50, dos anos 60 vai gerar uma transformação na maneira como os americanos vivem a sua vida diária dali pra frente, né? Como é que o mundo muda, ou como é que os Estados Unidos muda depois do Martin Luther King, depois do Malcolm X, depois dos Panteras Negras? Você tem o início da nossa discussão aqui nos anos 60, 13ª, 14ª e 15ª emenda, né? 1868, 1870, que dão direito de cidadania e sufrágio. E aí você tem um movimento social nos anos 60 que está contestando o não usufruto dessas leis. Então você tem o assegurar dessas leis quase 100 anos depois. Então daí por diante você tem uma criminalização do Jim Crow na prática cotidiana, que é justamente essa separação de espaço. E aí, se tratando da fala do Muhammad Ali, né, e ele chama atenção em ser chamado assim, não pelo seu nome de escravo, né, Cassius Clay, inicialmente, você vai ter uma força da religião muito forte aí, que é a nação do Islã, junto a uma filosofia, né, que é o nacionalismo negro, que vai agregar muito do pensamento do Malcolm X. Essa filosofia pensava em uma outra narrativa da nação, onde ela inseria o sujeito negro de uma forma que aquela narrativa hegemônica não o fazia. Então, na narrativa do nacionalismo negro, isso está muito forte, ao meu ver. Por exemplo, quando você pega o filme Malcolm X, do Spike Lee, ele começa com a cena de uma bandeira estadunidense sendo queimada, e ao fundo, né, a gente escuta em voice-over a voz do Malcolm X em um de seus discursos, que ele fala que o homem negro foi expatriado da África, foi levado ali para construir aquele país, foi explorado, e ainda assim não havia um reconhecimento. Então você tem a construção de uma outra narrativa que justifica o papel do negro naquela sociedade como um sujeito expoliado, e ao mesmo tempo que faz com que eles comecem a ter orgulho de sua história. Então não se tem vergonha de ter sido escravizado.
você começa a ter o recrutamento de uma série de valores em torno da cultura africana para que esse homem negro, esse sujeito negro, essa mulher negra nessa sociedade tenha orgulho dos seus antepassados, e aí você tem a construção de uma narrativa que identifique eles enquanto um povo ali também, né? E isso foi muito forte, tanto para o movimento por direitos civis e para o movimento que vem depois, que eu chamo aqui de uma radicalização do movimento por direitos civis, que é o movimento Black Power. Falando um pouco sobre o pós, né? Eu acho que o movimento dos direitos civis ele teve uma importância muito grande justamente para o que no Brasil nós vimos chamando, né, do empoderamento negro, da expressão do negro, e isso ocorre aqui nos Estados Unidos algumas décadas talvez antes do próprio Brasil. A gente vê isso nos meios de comunicação. Hoje há uma discussão muito grande sobre a presença de negros no telejornalismo, por exemplo, coisa que há 5 anos atrás essa discussão ela não era permitida, as pessoas não permitiam isso. E aí você vê numa situação como agora, onde está havendo um constrangimento lá justamente no Brasil, justamente por essa ausência de figuras negras. E aqui você teve esse movimento, eu acredito que pela força que ele foi, ele acaba gerando gerando um sentimento diferente da maior parte da população. E aí você tem uma expressão negra que é muito grande em comparação com o Brasil no sentido da proporcionalidade. Aqui a gente está falando aí de 13%, 15% da população negra. É claro que quando a gente conversa com um norte-americano, eu tive a oportunidade de conversar com alguns norte-americanos negros sobre essa questão da representatividade, eles se acham subrepresentados, mas quando a gente pega na questão do Brasil, é uma desproporção muito maior, né? A quantidade de atores negros de uma forma geral nos Estados Unidos, após que tem uma notoriedade nacional, após esse período. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. End of the Reagan era. I'm like Lemma 12, old enough to understand the shit that changed forever. They declared the war. A minha pergunta, na verdade, vai ser uma pergunta mais leiga, é uma pergunta realmente eu tenho curiosidade de saber. A gente pode falar que tudo isso que aconteceu com o movimento dos direitos civis, com Malcolm X, Luther King, fizeram surgir ali nos anos 80, no final dos anos 70, presidentes como, né, o Nixon e o Reagan? Você tem, eu diria que 3 mobilizações nos anos 70, né, enquanto respostas ao movimento por direitos civis e a outros movimentos que vão se ver influenciados e vão trazer à tona também suas agendas, né. Eu diria que o movimento por direitos civis influenciou 2 grandes movimentos. Um movimento que faz parte dele também aí, que é uma segunda onda do feminismo, né, e o movimento gay, certo? Então, os anos 70 foi um momento de ebulição. Só que nesse mesmo ano, nessa mesma década dos anos 70, a gente tem uma série de crises nos Estados Unidos. A gente tem uma crise do capital, da economia global, com o desaquecimento do crescimento do país. A gente tem a crise do petróleo e a gente tem uma crise política com o escândalo Watergate, que fez com que o Partido Republicano não conquistasse a presidência, né, no final dos anos 70, permitindo aí que o presidente fosse um presidente democrata. E a gente tem uma grande crise religiosa, com movimentos até mesmo como milenaristas, que viam o movimento por direitos civis e esses outros movimentos, como o movimento feminista e o movimento gay, como um sinal de uma decadência daquela sociedade. Então é nesse contexto aí, inicialmente de lei e ordem, né, palavras utilizadas há pouco pelo presidente Donald Trump, que era o slogan do Richard Nixon, e para mim de maneira muito mais forte na proposta e na agenda do governo Ronald Reagan, a gente tem um grande movimento conservador e que vai usar um discurso que inicialmente estava muito presente na fala de líderes do movimento por direitos civis e que ele vai repaginar para trabalhar a ideia do mérito, que é o que eu chamo, e alguns autores chamam de era de colorblindness. O que seria isso?
seria você descaracterizar os critérios de raça para avaliação e distinção de sujeitos. Onde é que isso vai estar? No discurso do Martin Luther King, por exemplo, ele diz que espera que um dia ele seja julgado pelo seu caráter e não pela cor de sua pele. É um discurso que se encaixa perfeitamente na ideia de colorblindness. Só que aí no governo Reagan, isso vai estar muito forte, por exemplo, na justificativa da contenção de investimentos em políticas públicas. A plataforma de governo dele, que depois vai ser batizada de Reaganomics, é uma plataforma que propõe sanar a crise econômica, em alguma medida política e até mesmo religiosa do país, quando ele diz que vai fazer uma nova revolução, e aí ele vai de encontro com o estado de bem-estar social, que em sua maior parte atendia mais, historicamente falando aqui, as comunidades negras, que eram quem mais usufruíam desses programas. E aí a historiografia trata que movimentos como o Partido dos Panteras Negras, né, tiveram o fim de suas atividades ali no início dos anos 80, mas a gente tem uma gama de movimentos sociais a níveis locais e que principalmente vão se destacar na luta contra o abuso policial. Eu chamaria atenção aí nessa questão que o Michel trouxe do movimento negro na década de 80, acho que uma das grandes conquistas dele foi do ponto de vista político partidário mesmo. Porque até a década de 80, a população negra, como ela estava dividida aí majoritariamente nos estados do Sul e nas grandes cidades dos estados do Norte, nas grandes cidades dos estados do Norte ela tinha a possibilidade de eleger congressistas. Mas no Sul isso era praticamente impossível por causa da formação dos distritos eleitorais. A eleição aqui ela é distrital, então a formação de como o distrito é desenhado, ela acaba tendo uma grande influência. E a partir desse redesenho que teve no final da década de 80, com o censo de 1990, foi possível fazer essa mudança e foi possível também aumentar a quantidade de negros no Congresso americano, né, principalmente na Câmara, chegando à situação que a gente tem hoje de uma proporcionalidade de negros no Congresso com quase a mesma porcentagem da população. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Quando a gente assiste os documentários, o 13ª Emenda, que já foi citado aqui algumas vezes, é um deles. A sensação que dá, e eu acho que até a tese, uma das teses do documentário, é que os afro-americanos que ganharam direitos civis por causa dos movimentos dos anos 60 e 70, tiveram a sua vida cerceada, a sua vida vigiada, a sua vida tomada de outra forma, né? Se eles já não eram mais apartados de alguns lugares, como nos ônibus, nos restaurantes, nos banheiros, eles começaram a ter que sofrer uma interferência do Estado a partir da criminalização do seu cotidiano, né? Essa política de guerra às drogas que começa com Nixon e fica forte no Reagan, isso tudo criminaliza e tenta controlar, se não mais por leis que falam estritamente do negro, mas por leis que acabam atingindo muito mais a população negra. E nos anos 90, a gente tem um reflexo muito visível dessa situação, que é quando um jovem negro chamado Rodney King é espancado e filmado esse espancamento por 4 policiais brancos. A falta de punição para os policiais brancos acaba gerando uma grande comoção em Los Angeles em 91 e 92, né? Como é que a gente pode perceber esse caso, que não é isolado, mas é um caso que acabou se tornando bastante visível e bastante conhecido, como um reflexo do que aconteceu dos anos 70 até a década de 90? O caso do Rodney King, ele já tem um elemento, acho que muito atual, que casa muito aí com a situação agora do Floyd. Só que assim, a diferença que eu vejo é a questão da repercussão mesmo. E eu acho que aí talvez as redes sociais elas têm uma importância, porque no caso do que ocorreu com ele, houve uma grande movimentação sim, mas essa movimentação de forma desproporcional, né, de forma de parar realmente
a cidade, tudo, isso ocorreu muito fortemente na Califórnia, né, em Los Angeles, nas cidades da Califórnia. Teve essa movimentação em outras partes do país na mesma época, mas ficou um pouco restrito àquela situação ali local, como uma revolta talvez um pouco mais local. Só que a repercussão que eu vejo no sentido de sentimento, eu acho que ela aflorou sim país afora. Claro que nessa situação específica não possibilitou a situação que a gente vê hoje, mas eu acho que foi essencial assim para que a população, e principalmente a população não negra, principalmente lá da região, né, principalmente da Califórnia, tivessem a dimensão, né, dessa questão da brutalidade. Talvez a situação que a gente está vivendo hoje, de um reconhecimento maior da situação, do envolvimento maior de pessoas brancas, talvez isso venha já de antes, né, e esse caso certamente é um caso que ajudou as pessoas a terem essa noção. O caso Rodney King é um caso exemplar, entre outras coisas, porque a gente está falando de uma cidade no extremo oeste do país, né, e que tem um histórico de ter tido um distúrbio anos antes, em 65, no sul de Los Angeles, no bairro de Watts, a gente tem um grande distúrbio, e aí em 92 a gente tem o caso Rodney King, né, que acontece na verdade em 91, como você falou, o espancamento do policial, e tem uma tese de um autor chamado Felipe Polidoro. Ele analisa como a produção de determinados documentos, né, inclusive amadores, vão influenciar sobre a opinião pública. E aí, através da tese dele, eu tive acesso a uma informação importantíssima. Fala-se muito sobre o racismo dos juízes que, ainda que com a prova, inocentaram os policiais. Mas ambas as partes utilizaram o mesmo take, onde os policiais batiam no Rodney King como prova, só que montando discursos diametralmente diferentes. Enquanto que o advogado do King dizia que a prova era cabal sobre o racismo e a violência desmedida dos policiais, o advogado dos policiais diziam que aquele homem negro que estava incondicional, que se negou a parar numa blitz e aí foi contido, ele se mostrou extremamente violento, e aí os policiais poderiam ter usado uma força letal, e naquele momento a gente está falando do chefe de polícia de Los Angeles, o Daryl Gates, foi o cara que criou a SWAT, foi o cara que colocou no cotidiano desses policiais o uso do mata-leão, por exemplo, fez uma força-tarefa que foi muito forte e efetiva para desmobilizar gangues no sul de Los Angeles, que é a Operação Martelo. Então essa mesma polícia que tem a possibilidade de usar de todo esse poder, conteve ele tão somente batendo nele, veja só. E aí, nesse sentido, essa ação foi de sucesso, porque não foi usada letalidade com ele. Então, naquele momento, esses juízes em Simi Valley, que é um distrito ao norte de Los Angeles, majoritariamente branco e conservador, inocentou os policiais, e isso trouxe aquela onda aquela mobilização de movimentos sociais e também de pessoas que se revoltaram e começaram a destruir a cidade. E as imagens por sobre os distúrbios de Los Angeles, a gente tem acesso em uma série de materiais. Você vai pegar, por exemplo, o filme Escritores da Liberdade. O filme começa com cenas do espancamento de Rodney King. Você pega o Malcolm X, o filme começa com o espancamento do Rodney King também. Você pega o videoclipe Welcome to the Jungle, do Guns N' Roses, também tem cenas. Então, é muito comum se evocar as imagens por sobre o espancamento do Rodney King, porque é uma prova cabal, né, do racismo ali na cidade de Los Angeles. Tem uma série da Netflix chamada O Povo contra O.J. Simpson, que eu não sei se começa, mas é bastante destacado, porque até um dos motes da série, o fato do O.J. ter escapado, tem a ver com o julgamento do Rodney King, né? Só chamando a atenção para uma referência próxima a esse caso, eu lembrei agora, fala-se muito do episódio Rodney King, mas meses antes dele, uma moça de 15 anos chamada Latasha Hollins foi assassinada numa mercearia por uma mulher coreana, e a penalidade dela foi trabalho comunitário.
sabe? Pra quem não sabe, essa coreana deu um tiro na nuca de uma jovem de 15 anos que estava com dinheiro na mão pra comprar um suco. E ela falou, você tá roubando mais coisa, quero revistar sua bolsa. A menina, obviamente, ficou irritada, falou, não, tô aqui com o dinheiro, toma, o suco tá aqui. Rolou um empurra-empurra ali e tal, deram uns socos e a menina tava saindo, ela deu um tiro na nuca. E a juíza olhou e falou assim, eu conheço o criminoso e eu sei que ela não é uma criminosa e ela só teve que pagar uma multa e alguns dias de serviço comunitário. Correto. Pra quem não sabe também, o julgamento do Rodney King, ele foi transferido de Los Angeles porque falaram que a pressão popular era muito grande pra não influenciar o júri. Vamos transferir pra um lugar que só tem juiz branco e esse povo branco todo. Nem o caso do Charles Manson foi trocado de lugar. Por que vai trocar o dele? Então fica muito claro que há todo um sistema pra oprimir mesmo. Pra você ter ideia, a Simi Valley, onde aconteceu o julgamento, é onde está o Museu Presidencial do Reagan. Não tem marca melhor do que essa, né? E nessa época aí, todos os presidentes não conseguiam se eleger se eles não falassem que o forte ia ir de frente contra o crime, fazer uma super opressão contra o crime. Quem tinha um discurso pouco diferente disso, não se elegia de jeito nenhum. Some very, very good friends of mine were killed by bombs that were planted by racists. I just find it incredible. What it means is that the person who's asking that question has absolutely no idea what black people have gone through, what black people have experienced in this country since the time the first black person was kidnapped from the shores of Africa. A gente falou de tudo isso aqui para vocês, né, que estão nos ouvindo entenderem que esse movimento que está acontecendo agora em 2020 não é um movimento isolado. Tudo isso vem de uma história, e parte dela a gente tentou mostrar aqui com as várias dicas aí que os nossos convidados deram de livros, né, e de documentários. A gente vai deixar tudo no post lá em fridaycast.com.br, dá um pulo lá se você quiser ver a bibliografia completa desse programa. Mas agora vamos falar aí sobre o movimento Black Lives Matter, um pouco mais atual. E apesar desse movimento ter nascido como um protesto aí pelas redes sociais em 2013, após a morte do jovem Trayvon Martin, né, esse movimento ele ganhou força também nos protestos de outros dois jovens, né, de um jovem e de um outro negro americano, o Eric Garner, e o jovem de 18 anos, o Michael Brown, em 2014. E agora ele está muito em voga. Esse movimento, ele começa em 2013, mas eu vejo assim que a partir desse episódio, porque assim, o racismo nos Estados Unidos, assim como no Brasil, ele é estrutural, né? Então, não é apenas os policiais que são racistas, né? Eles são racistas, o sistema policial é racista, então tem muitos policiais racistas ali dentro, o sistema policial é racista, o sistema judiciário, promotores e setores da sociedade. Com isso, esses casos eles ocorrem com frequência, né? Alguns têm grande visibilidade, outros nem tanto. Mas localmente, o que eu pude ver nos levantamentos aqui é que ocorreram muitos casos, né, de abusos policiais, de mortes de pessoas negras, né, nos últimos anos. E esse movimento, né, que vem se chamar de movimento mesmo até internacional, ele é sempre colocado em destaque nesses momentos. A gente está vendo agora isso de uma forma mais acentuada, mas isso vem sendo utilizado para tratar para dar voz, né, a esses episódios que não são episódios isolados, não dependem de situações isoladas, né, porque os críticos ao movimento sempre falam, né, assim, né, nessa mesma linha que o presidente americano se pronunciou após a morte do George, é que é uma questão, né, pessoal ali, aquela pessoa foi racista, e não é, né, é o sistema como um todo, é o racismo estrutural. E o movimento ele vem ao contrário disso, né, chamando atenção para isso. Black Lives Matter, né, como o nome colocou, é um movimento que começa ali em 2013, chamaria atenção para alguns nomes que se destacaram aí, né, suas fundadoras. Uma delas se chama Alicia Garza, outra se chama Opal Tomei, e a terceira é a Patrice Cullors. A Patrice Cullors, ela é uma militante em Los Angeles,
ela é artista plástica e ela tem inclusive uma publicação de um livro, né, Quando Eles Nos Chamam de Terroristas, traduzindo literalmente o título de seu livro. Então, a mobilização dessas 3 mulheres, né, que são 3 mulheres queers, ganhou muita força, né, com o uso de redes sociais, com o uso de campanhas, a veiculação de vídeos, onde você tem uma denúncia constante da brutalidade policial. Então, assim, eu diria que é uma atualização de diversos movimentos que fizeram carreira ali entre os anos 70 e 80 de denúncia de abuso policial. E aí essa nova geração agora traz a seu favor um uso muito forte de redes sociais e de produção de vídeos para escancarar, né, essa violência aí. E aí, junto a isso, você tem uma conformidade com uma série de outras produções, tanto no audiovisual, que deu pano para manga para a gente citar aqui como exemplo, né, filmes, séries, e eu diria que há uma militância também no campo musical. Kendrick Lamar, Childish Gambino, tantos outros intérpretes aí que em suas letras aí também denunciam esse cotidiano de violência, tá junto aí com o movimento como Black Lives Matter, e que vem agregando mais participantes e, como vocês também colocaram aqui, tomou repercussão internacional, no sentido em que gera uma admiração e um exemplo para mobilização em outros países e a conformação de redes também com militantes mundo afora. Então, eu acho que é um movimento que só tende a crescer no sentido de impacto, né? E eu diria que com a grande aprovação da opinião pública, porque é um tema muito latente, né? Dia após dia a gente está tendo denúncias aí e casos escancarados lá, aqui no nosso país também, né? Há pouco, uma criança caiu de um prédio no 9º andar, na cidade do Recife, né? E aí, ao se investigar mais esse caso aí, vão surgindo cada vez mais coisas que me parece ser só comum quando você tem a pele negra. Michel, eu queria só destacar algo que você fala aí, que é essa questão de ser bem aceito. Eu já havia feito uma pesquisa no ano de 2017 sobre violência contra o negro no Brasil, mas era apenas com sites, né? Era com o G1 e o R7. E eu fiz uma pesquisa a partir dos termos raciais. E praticamente todas as matérias que falavam sobre a questão negra, envolvendo a questão da violência, ou eram, no caso do Brasil, eram matérias de levantamentos, que aponta, né, que quantidade X de pessoas morreram, e no caso dos Estados e as matérias internacionais, sim, essas tratavam da questão da violência policial de forma individual. Então você tem uma diferença da tratativa, tanto que Vidas Negras Importam, quando coloca-se em português, eu realmente não tinha me deparado com tantas pessoas brancas no Brasil, por exemplo, utilizando essa hashtag ou falando sobre isso para falar sobre casos que eram, né, especificamente de situações racistas, como o caso da menina Ágata. Então não se torna uma questão racial, não é tratado na mídia como uma questão racial. Eu vi pessoas brancas se pronunciando sobre o caso, né, com indignação, mas sem necessariamente levantar a questão racial. E eu vejo que aqui, e aí quando coloco o termo para o inglês, aí eu acho que tem uma conotação um pouco mais diferente, aí eu consigo visualizar essa questão de ser bem aceito, né? Mas me parece que ainda quando a gente vai tratar da situação, a gente tem uma leitura e a gente fala sobre isso perfeitamente. Eu acho que na sociedade como um todo, isso não é tão usual assim como é para se tratar dos casos de racismo aqui nos Estados Unidos. A gente está vendo, de novo, uma coisa que aconteceu depois da morte do Eric Garner, quando ele também morreu e as suas últimas palavras também foram I can't breathe, né? Eu não consigo respirar, eu não posso respirar. E agora a gente está vendo com o George Floyd. De 2014 para cá, os Estados Unidos acabou ficando pior no sentido de políticas para as pessoas menos favorecidas, que em grande parte são os negros daquele país. Porque a gente tinha um presidente negro que, com todos os defeitos que o Obama pode ter no sentido do neoliberalismo econômico, ele era um cara que tinha algumas propostas que se preocupavam, como, por exemplo, a saúde pública nos Estados Unidos. Mas hoje a gente tem um presidente de
não sei se eu posso dizer de extrema direita, eu não sou cientista político, mas eu acho que sim, que não vê que as questões de raça, nem as questões de desigualdade de maneira geral, como um grande problema. O Black Lives Matter deu algum resultado prático de 2014 para hoje, e a gente pode esperar um resultado melhor nas manifestações que têm acontecido por causa da morte do George Floyd? De fato, você levantou alguns pontos aqui muito interessantes. A ascensão de Barack Obama como o primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos, isso mobilizou muitas esperanças em torno das comunidades negras no país, de que ele tivesse políticas públicas específicas para essa comunidade, né, para que ele reparasse arestas, fizesse reparações, e de fato isso não foi efetivado, né? Você ainda tem ali o Obamacare, que você tem uma repaginação de alguns programas de saúde, que é uma grande demanda que eles possuem lá, né? Eles não têm um sistema único de saúde, e a gente está vivendo uma pandemia, e aí faria toda a diferença isso. E você não tem a conformação de uma série de ações no governo Obama, isso gerou um grande descontentamento em torno das comunidades negras, e junto a isso você tem uma grande brutalidade policial, né? Uma grande opressão policial, que é o que é nesse cenário que surge Black Lives Matter. E eu vejo que a coisa piorou muito com o governo Donald Trump, porque você tem uma mobilização muito grande de xenofobia, né, principalmente com imigrantes, e você tem também um passo atrás com uma série de políticas públicas que favorecessem minorias. A própria retórica do presidente, que inflama muito uma supremacia branca. Qual é o slogan de sua campanha? Fazer a América grande novamente. Essa América grande não compreende negros, não compreende imigrantes, não compreende latinos. Então, toda essa retórica, esses discursos, a postura dele de se comunicar muito pelo Twitter, né, com frases de efeito ali e voltadas aí para esse grupo que é o seu apoiador, que é o supremacista, em sua maioria supremacista branco, criou esse estado de coisas que inflamou muito alguns dos eventos que a gente vê acontecendo aí. Eu acho que tem tido alguma organização maior de alguns movimentos locais no país, e você fez uma associação entre a morte do Eric Garner em 2014, né, tal qual a do George Floyd agora. É interessante que o próprio Spike Lee trouxe no caso do George Floyd, mais uma vez ele lembrou agora em suas redes, que no seu filme Faça a Coisa Certa, em 89, um dos seus personagens que tem um discurso Black Power é assassinado de forma muito similar, né? Um outro ponto muito importante foi um enfrentamento que a gente tem nas eleições de meio período em 2018, com a ascensão de diversas figuras, atores políticos aí de minorias, como a Alexandria Ocasio-Cortez, Omar Lopal, que são pessoas que estão em outro âmbito aí da política, mas que estão tentando fazer pressão aí para que haja políticas voltadas para essas minorias. Então, tenho esperança que daqui para frente essa coalizão ganhe mais força, e até mesmo que o Partido Democrata se organize de alguma forma aí para fazer uma mobilização frente ao governo Trump agora. Acho que existe uma série de situações que justificam essa proporção, né, dos protestos de agora. Vários analistas aqui falam protestos dessa magnitude, desse nível de organização, só ocorreram mesmo na década de 60, com um ingrediente diferente. Até na entrevista que o Obama deu na última semana, ele fala sobre essa diferença, que é a participação das pessoas brancas. Né? Se naquela época os protestos contaram com a simpatia das pessoas brancas, agora os protestos contam com a presença das pessoas brancas. E isso é muito forte. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. A gente pensando no que está acontecendo no mundo, e principalmente nos Estados Unidos, com o movimento Black Lives Matter, e com toda a comoção, eu fico me questionando o que a gente quer de tudo isso. Porque, para mim, não parece suficiente que os policiais brancos parem de matar as pessoas negras. Não é só isso. Isso é o mínimo. Isso é o que já devia ter acontecido há muitos anos, há décadas. Mas o que mais que a gente quer? O que mais a gente espera disso, Michel? Eu penso que igualdade, né?
a superação de tudo isso. E é um pouco hoje, respondendo sua pergunta e levando um pouco das leituras que eu tenho feito, a academia estadunidense hoje vem, inclusive, com um movimento novo de alguns intelectuais aí, pouquíssimo conhecido aqui, que é chamado de afropessimismo. Afropessimismo, como o nome diz, né, é uma perspectiva pessimista em torno do homem negro, e ele tenta mostrar, entre outras coisas, a limitação de alguns conceitos de análise, entre eles racismo. Para alguns afropessimistas, racismo é um conceito limitado porque ele é abrangente, e aí para a gente tratar especificamente da experiência negra, a gente deveria usar o termo antinegritude, compreende mais essa racionalidade aí que você coloca daqui para frente. O que pode ser é justamente criar estratégias para se combater a antinegritude, né? Todo esse sentimento que é o racismo estrutural e institucional, que está inserido nas entranhas, né, das instituições e na mente de algumas pessoas, principalmente supremacistas, e que ao longo do tempo vem se reproduzindo. Então é criar estratégias para se combater isso aí, para se chegar a uma igualdade. Então eu penso que, pensando mais aqui de uma forma prática, a instituição de políticas públicas mesmo para a promoção de igualdade social e de uma educação, né, que veja os homens enquanto semelhantes. Não como foi a ideologia colorblindness, né, que tenta negar a perspectiva de raça, mas que sempre relembra de que houve um passado onde houve essa desigualdade e tenta justamente tocar nesses pontos aí, tentar superar essas desigualdades, essas limitações aí que faz com que a gente tenha essas experiências negativas aí, né? Pra gente finalizar o papo, que já tá bom, mas a gente precisa encerrar em algum momento, você falou que uma das coisas que difere essa movimentação de agora, desse ano, daqueles movimentos que aconteceram na década de 60, é a participação dos brancos, não mais como simpáticos, mas agora como ativos também nessa luta por direitos de igualdade racial. E aí, assim, a gente, quando se propôs a fazer esse programa, esse podcast, a gente queria chamar pessoas que soubessem mais, mas que tivessem lugar de fala, que estivessem no lugar que eu, o Cris e o Michel não passamos por isso, a gente não conhece isso. E aí, toda vez que eu estou vendo televisão, eu fico me perguntando qual que é o meu lugar. Qual que é o lugar do homem, da mulher, do jovem, do adulto, do velho branco, que também não concorda com isso, mas que nunca sofreu de verdade racismo? É interessante porque lugar de fala não é necessariamente a sua inaptidão para falar. É você considerar que você tem um lugar de fala. Então, se a gente está falando de racismo, você tem um lugar de fala. Se você é homem branco, você tem um lugar de fala como homem branco. E como contribuir, né? Que acho que é essa que é a questão. Primeiro é você ter essa noção, né, do seu lugar de fala. E o segundo é realmente, que eu acho que é o principal ponto, que é você escutar, né, que é você vivenciar, você tentar, você ler. Se eu, o Michel e até pessoas brancas também que falam sobre a questão racial estão podendo falar, é porque a gente estudou, né? Eu acho que isso é algo que não pode ser restrito apenas às pessoas negras. As pessoas brancas também têm que ir atrás, têm que estudar, têm que fazer iniciativas como essa que vocês estão fazendo aqui, de tentar levar esse debate para um número maior de pessoas. E eu acho que isso é o que carece. E quando as pessoas têm essa noção, e eu acho que aí sim é uma diferença muito grande, né, do que aconteceu em 60 com agora, porque em 60 você tinha pessoas que, como a forma que protestos eram feitos, que mostravam a violência policial, né, porque eram protestos pacíficos e a polícia estava ali reprimindo, então as pessoas, né, se viam chocadas com aquilo e acabavam se simpatizando. Agora não. Agora uma parte dessa população, lógico que é sempre bom a gente falar uma parte, porque tem uma parte da população que é contra tudo que está ocorrendo, mas uma parte da população branca americana, está indo para as ruas. Está indo para as ruas porque ela realmente, né, entende o seu local, né, entende que o racismo não é mais um problema apenas da população negra, ela é um problema da sociedade. Cara, eu concordo muito com o que o Valmir colocou aqui. Eu só acrescentaria uma coisa. Eu acho que o primeiro passo é o reconhecimento dos privilégios, né? Para se pensar que isso é uma grande diferença no começo, né? Eu acho que determinadas situações que sujeitos negros vivem, o homem branco reconhecer que ele não viveria de tal forma, já é o primeiro passo, para daí haver um enfrentamento de como essa estrutura pode ser demolida.
né? Vejo isso como o primeiro passo, e aqui encerro minha fala. Quero aproveitar então e indicar um documentário chamado Blue Eyed. Foi traduzido como Olhos Azuis. É um documentário de 96, tem no YouTube, a gente vai deixar aqui na postagem. O diretor é o Bertram Varg, eu não sei falar o sobrenome dele certinho, mas tem a Jane Elliott, ela é bem conhecida e ela faz uma oficina sobre racismo. Então só que ela coloca as pessoas por divisão da cor dos olhos. Assistam porque é impressionante assim o que ela consegue fazer. Ela coloca as pessoas que têm olhos castanhos para passar como se fosse um dia de uma vida de um negro. E assistam para vocês verem como isso é impactante, assim. Eu assisti aquilo e eu falei, eu não conseguiria ter passado um dia naquele jeito que acontece. Então é bem interessante quem puder assistir aí. Eu tava ali no Friday Cast, mande a sua mensagem para fridaycast@fridaycast.com.br ou acesse nossas redes sociais, Instagram, @fridaycast e facebook.com/fridaycast. Faça como a Sandra Marangoni, que jogou a trilogia dos dólares contra o Poderoso Chefão, hein? E fico com o Senhor dos Anéis também. É isso aí, Sandra. Na verdade, tá escrito Sandra Marangoni. E minhas bias dos nomes. Mas eu acho que é Marangoni mesmo, né? Tudo bem. Foi um jogão mesmo, clássico, hein? Clássico ali dos anos 70, trilogia dos dólares contra o Poderoso Chefão. Isso aí. Se perguntasse pros nossos pais, eles iam ficar com o Poderoso Chefão, é claro, né? Mas perguntou pra gente, é Senhor dos Anéis na cabeça. Temos aqui e-mail também do Fabrício Dom Corleone Santos. Olha só. Queria ter a autoestima desse cara aí. Vocês vêm no meu podcast preferido no dia de falar sobre trilogias e não respeitam o filme. Olha, levamos uma bronca aqui. Nem a pau que Senhor dos Anéis ganha do Poderoso Chefão. Concordo que o terceiro filme deixa um pouco a desejar, mas o primeiro vale por 3. Quero árbitro de vídeo. Chama o VAR, Fabrício. É isso mesmo, cara. Tá no seu direito. É que assim, cara, se for ver, todas as trilogias são sensacionais, né? Todas que estão aí, as cabeças de chave principalmente, mas todas. Talvez tirando a do Hobbit, que o Hobbit poderia ser um filme só, né? Igual o Anderson fez aquela referência lá, que não sei onde ele leu ou se ele que falou. Pensa num pão com pouca manteiga. Aí você vai ter que esticar a manteiga, fica uma camada tão fina que fica zoado, né? O pão com manteiga. Foi mais ou menos isso. Esticaram um livro legal em 3 filmes e aí ficou faltando alguma coisa. Mas eu achei legal que ele falou que nós somos o podcast preferido deles. Muito bem. No caso, né? Do Fabrício. Inclusive está entre parênteses ali, ó. Mas Fabrício, o Fridaycast é um podcast democrático, por isso estamos lendo a sua mensagem, mesmo o senhor nos dando um esporro ao vivo. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Over. Pessoal, primeiramente agradecer o Valmir e o Michel por essa aula, né, essas grandes explicações. O podcast ficou muito rico. Então, Valmir e Michel, muito obrigado. Cara, eu agradeço muito aqui o espaço e quem sabe futuramente aí novas oportunidades aí pra gente discutir. Torcer, né, para muito do que a gente discutiu aqui avance. Muito obrigado aí pela oportunidade. Quero agradecer também, né? Acho que é uma discussão que cabe em qualquer programação. Acho que vocês estão mostrando isso, né? Então, trazer a temática racial pro podcast de vocês é uma forma de contribuir para a discussão como um todo. Então, parabéns aí. Valeu, obrigado. As portas estão sempre abertas. Então, sempre que quiserem participar do programa, podem dar um toque. E é isso. Anderson, Cris, é isso então, galera? É isso, gente. Obrigado, meninos, porque foi uma aula. Yeah. Valeu. Gente, valeu, obrigado, tchau. Obrigado, Michel, obrigado, Valmir, e vamos que vamos. Falou!